Olá a todos! Com muita alegria voltamos para mais uma semana e para mais um vídeo da nossa Parashá, Parashat Be'alotecha. Mais uma vez em Israel, Parashat Be'alotecha. Se você está fora e quiser ver algo relacionado a Parashat Nassó, que nós lemos na semana passada aqui em Israel, entra no vídeo da semana passada, está tudo gravado para que você possa aproveitar da melhor maneira possível. Estamos depois de Shavuot, depois do recebimento da Torá que se renova todo ano, sem dúvida nenhuma. E é muito interessante a gente parar para pensar, pessoal, como nós passamos essa semana. De que maneira foi a nossa semana após termos recebido o maior presente, o mais sagrado dos presentes. E é interessante que existe um midrash muito interessante que fala o seguinte, que a Kadosh Baruch Hu deu pra gente um presente, como nós falamos, que é a Torá, a sagrada Torá. Então, normalmente, qualquer ser humano, quando ele dá um presente para alguém, ele quer para ele o bem, ele quer que ele fique feliz, ele quer que ele fique contente com esse presente. Então, muitas vezes, quando a pessoa dá o presente e a outra abre o presente, você sempre fica na expectativa de saber qual é a reação dele, de que maneira ele vai ficar muito feliz, pouco feliz, vai fazer um sorrisinho maroto, literalmente, ou ele vai ter uma felicidade verdadeira. E você fica olhando para ver como que ele vai reagir. O Midrash fala que com todas as diferenças do mundo, assim também é Kadosh Baruch Hu. Ele deu o maior dos presentes, e depois que ele deu o presente, ele olha para a gente e fala, deixa eu ver agora como você está se portando na sua vida, como você está se relacionando na sua vida em relação a mim, Deus, em relação às pessoas, em relação a você mesmo, agora que você teve mais uma oportunidade de receber a Torá e de receber esse presente muito interessante. Então está escrito que Hashem, ele vem e ele olha como nós estamos nos comportando essa semana. Então eu desejo de todo o coração que essa semana tenha sido uma semana efetiva, uma semana verdadeira e principalmente de muita alegria e de muito conteúdo para que a gente possa dar continuidade a esse presente fora do normal e a gente possa usar esse presente da melhor maneira possível. E é exatamente esse é o nosso ponto, esse é o nosso ideal, essa é a nossa finalidade, quando nós toda semana estamos aqui e tentando, sem dúvida nenhuma, crescer. O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito interessante. Ok? Nós sabemos que na nossa Parashá, nos 40 anos que o povo judeu teve no deserto, existiram algumas coisas que acompanharam o povo. A gente vai falar um pouco mais disso, mas a gente tem que entender o que está escrito na Torá, de uma desses sinais que existiam no deserto. E a Kadosh Baruch Hu, ele fala assim, pessoal, eu vou ler logo em português, para a gente não se estender, porque a mensagem ela é muito forte e muito comprida, mas nós vamos ler agora em Sefer Bamidbar, na nossa Parashá de Be'alotecha, no 9º capítulo, ok? A partir do Pasuk 15. Então preste atenção no que está escrito. E no dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo. Existia uma nuvem, uma anan, que cobria, feito para cobrir o testemunho, e à tarde havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até pela manhã. Ou seja, de manhã existia a nuvem que cobria, e de noite, como ficava tudo escuro, existia algo como um fogo. Assim era continuamente, e assim era sempre. A nuvem cobria e uma aparência de fogo havia de noite. Ok? De novo, a nuvem cobria o acampamento. A grande pergunta é: que nuvem é essa? É claro que essa nuvem está se relacionando ou está se referindo à presença de Deus. E ele continua, estamos agora no versículo 17, e quando a nuvem se retirava de sobre a tenda, os filhos de Israel punham-se em marcha. E no lugar em que pousava a nuvem, ali os filhos de Israel acampavam. Em outras palavras, o povo de Israel estava estacionado, e nós sabemos que o povo fez muitas viagens ao longo dos 40 anos. Para ser mais específico, 42 viagens, que nós iremos tratar delas na última Parashá do Sefer Bamidbar, Parashat Masei, ok? Que está relacionado às viagens. E aqui está contando para a gente algo interessante, que quando a nuvem se movia, os Am Israel, os filhos de Israel, sabiam que eles deveriam levantar o acampamento e que era hora de quê? Hora de partir. E quando a nuvem parava, eles sabiam que é ali que eles tinham que estacionar
e é ali que eles iam desmontar o acampamento, ou na realidade montar o acampamento, para que eles pudessem dormir e ficar. Ok. E aí continua a Torá e fala, segundo o mandamento do Eterno, os filhos de Israel se punham em marcha, e segundo o mandamento do Eterno, eles acampavam durante todo o tempo em que pousava a nuvem sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Ou seja, para mostrar que tudo dependia de Hashem. Hashem, ele fazia com que a nuvem se mexesse, nós tínhamos que sair. A nuvem parava, nós sabíamos que tínhamos que o quê? Que parar. E quando se detinha a nuvem por muitos dias sobre o tabernáculo, mas quando a nuvem ela ficava estacionada por muitos dias, os filhos de Israel cuidavam da guarda do Eterno e não partiam. Não é que eles ficavam agora, será que a gente tem que andar? Não. Se ficasse 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, eles sabiam que era exatamente ali onde eles tinham que ficar. E às vezes sucedia que a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Ou seja, tinha vezes que ela ficava 1 dia, 2, 3. Mas, então, segundo o mandamento do Eterno, acampavam. E segundo o mandamento do Eterno, partiam. Ou seja, independente de quanto tempo demorava, independente de quanto tempo a nuvem ficava parada, era exatamente assim que a Israel ele fazia. Por mais que às vezes ela ficava muito tempo, e por mais que às vezes ela ficava pouco tempo. Então a gente tem que entender, pessoal, que o que está acontecendo aqui? Por que Hashem faz dessa forma? Alpi Hashem Yachanu ve Alpi Hashem Yesau. Ou seja, de acordo com a boca de Deus, com o mandamento de Deus eles andavam, e de acordo com o mandamento de Deus eles paravam. Então a gente tem que entender primeiro o que o Ramban fala sobre essa parte, o Nachmanides. Ele fala algo incrível, pessoal, e a gente tem que entender por que Kadosh Baruch Hu escolheu justo uma nuvem para poder ser a ideia de que a presença de Deus se encontrava ali. E a gente vai ver que essa não foi a primeira vez que Hashem se revelou através de uma nuvem, ok? Vamos entender primeiro o que o Ramban fala do motivo desse mandamento tão interessante. Fala o Ramban o seguinte, pessoal, Lomar, isso vem nos ensinar que se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por muitos dias, só que aquele lugar que eles estavam, de acordo com os olhos de Am Israel, não era muito bom. Era um lugar que eles não gostaram muito, ou não se ligaram muito. Eles querem sair. Sabe aquele lugar que às vezes você chega e você fala, ai, não é para mim? Só que tinha vezes que eles chegavam no lugar, fala o Nachmanides, eles sentiam isso, mas a nuvem, o que acontece com ela? Ela está parada. Fala o Ramban, Afal Pichen, mesmo assim, Lo Yavru Ratzon Hashem, eles não transgrediram a vontade de Deus. Se a vontade de Hashem é deixar a nuvem ali, eles vão manter. Isso é o motivo que está escrito que eles guardaram o mandamento de Deus e não viajaram. Que Meirat Hashem, por causa do temor a Deus, o Mishmará Mishmeret Mitzvato Loisau, para poder guardar esse preceito tão interessante de fazer exatamente a vontade de Deus. Vechen, continua o Nachmanides e fala, agora, se ela ficar pouco tempo, como 2 ou 3 dias, e tem muitos lugares que muitas vezes eles queriam muito ficar, adoraram, gostaram, se ligaram com o lugar, mas eles acabaram de chegar, e 2, 3 dias depois, fala o Ramban, a nuvem começa a andar. O que acontece? Isso é para mostrar para eles que eles deveriam andar. E fala o que eles fizeram? Eles viajaram. Por mais que eles gostaram daquele lugar, mas eles sabiam que dependiam de algo a mais, que se chama Retzon Hashem, a vontade de Hashem. E termina o Ramban falando o seguinte, pessoal, Vesiperod, que tem vezes que ele ficava uma noite só, a nuvem estacionada, ou seja, muitas vezes ficava uma noite, eles chegavam à noite, a nuvem estacionava e logo pela manhã, quando eles acordavam, a nuvem começava a andar, mesmo que é um grande esforço. Ou seja, parece aqui que a Kadosh Baruch Hu joga um jogo com a Am Israel,
né? Muitas vezes, se vocês gostam, a gente vai ficar pouco tempo. Se vocês não gostam, vai ficar muito tempo. E muitas vezes vocês estão cansados, amanhã de manhã vocês vão partir. Parece que a gente está fazendo um joguinho aqui com Am Israel. Fala o Ramban, pessoal. O Lifamim Yamod Anan Yomam Valayla. Muitas vezes vai ficar só o dia e a noite. Que alhu kol halayla ubau bamakom ha'u baboker vianuchu anan sham kol hayom ha'u vekol halayla venale baboker hasheni venasau. Vai ficar um dia e uma noite e logo depois eles têm que andar. Veu Torah gadol min harishon. É muito mais também aqui um esforço. Que ayu ha'am svurim sheyamdu sham. Eles pensavam que, olha, eu acabei de chegar num lugar, eu tenho que ficar aqui. O pirku agalot veinichu masaam keminchag habaim min haderech. Eles desmontaram tudo e montaram todas as carroças, as carruagens e colocaram as estacas para poder dormir, para ter as tendas. O bealot hanan yachzeru litron velo yuchlu lasot lahem tikun laderech. E toda hora eles não conseguiam fazer uma mudança, ok? Um tikkun, um reparo nesse meio do caminho. Na verdade, pessoal, o Ramban quer dizer o seguinte: Hashem que manda no mundo, quem manda na sua vida e quem manda na maneira que você vai andar ou estacionar, ela tem que estar redigida, ou desculpa, ela tem que estar dirigida pela nuvem, pela Shekhinah, pela presença de Hashem, pela ideia de que toda a nossa vida, ela tem que ser movida al-pi retzon Hashem, de acordo com o que a gente acha, já que a gente hoje em dia não tem como ter certeza, de acordo com o que a gente acha que é a vontade de Hashem. E é por isso que sempre que nós vamos ter alguma atitude na nossa vida, quando nós formos, por exemplo, pesar uma balança, vou fazer A ou vou fazer B? A melhor ideia para você saber a resposta é: será que é isso que Hashem quer de mim? Será que essa é a vontade de Deus? Se a sua resposta é não, então vai para outra opção. E se na outra opção a resposta também for não, vai para mais uma. O Ramban quer dizer, não é que Hashem Hassecham ele quer fazer um jogo. Deus me livre a gente pensar isso. Hashem, na verdade, ele quer mostrar para Israel que existe um ceder, que existe uma ordem que a gente tem que levar na nossa vida e que essa ordem ela tem que ser tida de acordo com a vontade dele. Ou seja, por mais que agora vocês chegaram num lugar e aos seus olhos parece bom, não é bom. Se a gente for fazer uma analogia, por mais que existe algo talvez que a gente olhe para a Torá e fala: poxa, mas eu acho que ia ser tão bom se eu fizesse isso. Eu acho que ia ser tão bom se eu comesse, por exemplo, não sei, carne não kasher. Mas Hashem está falando: não. Quem sabe o que é melhor para você sou eu. Mas eu acho que seria tão bom para o meu corpo se eu pudesse ir para a sinagoga de carro no Shabat, ou se eu pudesse pegar um elevador em que eu apertasse o botão no Shabat. Qual o grande problema tem isso? Hashem está falando: calma. Al-pi Hashem yachanu ve'al-pi Hashem yisau. Ou seja, façam de acordo com a minha vontade. Não façam de acordo com o que vocês acham. Muitas vezes vocês vão gostar de algo, mas nunca se esqueçam que Hashem, ele é quem manda no mundo. Por isso que o Rambam, o Maimônides, por exemplo, ele fala: quando você for cumprir uma mitzvah, não cumpra a mitzvah porque ela é boa para você apenas. Cumpre a mitzvah, cumpre o preceito, porque essa é a vontade de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que ela, por exemplo, ela tem vontade, por exemplo, de comer algo não kasher. Quando ela vai falar: eu não vou comer algo porque não é kasher, ela não precisa falar: eu não vou comer isso porque isso é muito ruim. Porque às vezes a comida em si ela é muito boa. Mas você tem que falar que apesar dessa comida parecer estar muito boa, mas essa não é a vontade de Deus. E fala o Rambam, esse é o nível que a pessoa tem que chegar no cumprimento dos preceitos. E é isso que o Rambam está falando. O que às vezes parece ruim para a gente, Hashem fala: fica bastante tempo, vai ser bom para você. E o que parece muito bom, às vezes Hashem fala: vamos lá, rapidinho, pessoal. A gente chegou hoje à noite, ao meio de um mês a gente vai desmontar. A gente ficou alguns dias. Para a gente entender que a nossa vida ela tem que estar direcionada. Ela tem que estar literalmente o tempo inteiro pensando, imaginando e refletindo o que Hashem ele quer de mim. No início nós falamos, essa é a ideia do Ramban, no início nós falamos que essa não é a primeira vez que a gente se encontra com a famosa nuvem. Eu quero trazer para vocês ideias muito interessantes para a gente entender o que é a nuvem, e no final nós, Bezrat Hashem, vamos trazer uma mensagem do Rav Kook.
Então é o seguinte, pessoal, em Bereshit Rabbah está escrito, quando Avraham ele foi sacrificar o seu filho no famoso teste de Akedat Yitzhak, está escrito assim, Bayom HaShlishi vayerai tamakom merachok. No terceiro dia está escrito que Avraham ele viu o lugar de longe. E aí o Midrash pergunta, Mará, o que ele viu? Como ele soube que aquele era o lugar? Então está escrito, Ra'a Anana Kashur Bahar. Avraham ele viu que tinha uma nuvem que ela estava conectada, que ela estava ligada com o monte, e ali ele entendeu que ali era a presença de Hashem, e era ali que ele tinha que levar o filho dele, Yitzhak. Se a gente continuar um pouquinho mais, também no Midrash Bereshit Rabbah, está escrito assim, pessoal, Kol hayamim she'ayta Sarah kayemet, todos os dias que Sarah ela estava viva, Aya Anan Kashur al Petach Aolo, em cima da famosa tenda de Avraham e Sará, enquanto ela estava viva, tinha uma nuvem também. Keivan Shemeta, quando Sará morreu, Pasak Oto Anan, aquela nuvem ela saiu, Vekevan Shebat Rivka Hazar, e quando Rivka ela voltou para casar com Yitzhak, e ela voltou para a tenda, a nuvem novamente apareceu, ou seja, a nuvem também aqui com Sará, ela mostra que Hashem está ali. Avraham viu uma nuvem, Sará viu uma nuvem, mas não apenas isso, pessoal. Vamos continuar mais um pouquinho. Quando a gente fala, por exemplo, de Sukkot, está escrito no Tur, no famoso comentarista no Tur, fala, Ve a Sukkot shomer hakatuv sheoshivanu bahem, a Sukkot que a gente sentou, emananei kvodô, eram as nuvens de glória. Um dos motivos que a gente faz Sukkot hoje em dia é para lembrar que durante os 40 anos teve o Anan, teve essa nuvem que a gente está tratando dela, que ela acompanhava o povo judeu em todo momento. E se a gente continuar mais um pouco, pessoal, a gente vê que onde a gente viu uma nuvem tão perto na nossa vida, agora, em Shavuot, está escrito em Sefer Shmot, Vayomer Hashem, Ineh Anochi ba'elecha be'av ve'anan. Quando Hashem ele vai se revelar, ele se revela com uma nuvem muito pesada. E aí fala o Ramban, o Nachmanides, o Arafel, Asher Shama Elokim. É o Arafel, que lá se encontra Deus. Ou seja, a nuvem ela tem essa ideia da presença de Hashem. Ela tem a ideia do repouso da presença de Deus aqui nesse mundo. Se a gente for continuar um pouco mais, muito interessante, está escrito, Vayered Hashem be'anan vaitiatzev mosham, que Deus, quando ele foi perdoar o povo judeu do pecado do bezerro de ouro, e nós falamos isso muitas vezes em Yom Kippur, está escrito que Vayered Hashem be'anan, Deus ele desceu numa nuvem, vaitiatzev mosham, e ficou parado com ele, ok? E outra ideia muito interessante, quando Hashem falava com Moshe, da onde ele falava? Ele falava do Oel Moed, daquela tenda, da tenda da reunião, mas está escrito que Be'anan Erae ala Kaporet. A Moshe, ele via, ele sentia a presença de Deus através de uma nuvem que ela estava em cima do Kaporet. Ou seja, a gente está vendo aqui, pessoal, que tem ideias muito interessantes. Por que a nuvem? O que essa nuvem ela simboliza? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos entender uma coisa muito forte. A Gemara, em Masechet Tanit, na folha 9a, ela fala assim, Rabi Yossi berabi Yehuda Omer. O Rabi Yossi, ok? E o Rabi Yehuda, eles falam, Shlosha parnesim tovim amdu le Israel. Como nós falamos, 3 coisas sustentaram o povo judeu durante o tempo que eles estiveram no deserto. Amudanan bizhut Aharon. Nós sabemos que a nuvem ela é pelo mérito de Aharon, o man, aquela comida espiritual que caía pelo mérito de Moshe, e o poço, ou seja, a água pelo mérito de quê? Pelo mérito de Miriam Neviá, pelo mérito da profetisa Miriam. Então a gente tem que entender, pessoal, que o Yerushalmi Tanit também, ele fala o seguinte, o que é isso que Hashem ele precisa vir dentro de uma nuvem? Ele fala, Anan sheu ose et abriot anavim elo vaelo. A nuvem faz com que os seres humanos, as criaturas de Deus, possam entender que eles precisam ser pessoas, o quê? Pessoas humildes. Assim como a Kadosh Baruch Hu escolheu o Har Sinai, que era o menor de todos, assim como a Kadosh Baruch Hu mostra o tempo inteiro da importância de você ser humilde, como está escrito também na nossa Parashá, que Aish Moshe Anav Meod, que o homem Moshe, ele era muito, mas muito humilde. A gente vê isso também. Então a gente tem que entender, pessoal, que a ideia aqui
da nuvem da nossa paraxá e em tudo que a gente viu, é mostrar também como essas pessoas, elas chegaram nesse nível por conta da humildade. Humildade faz você não fazer apenas o que você quer, e sim a vontade de Deus. A maneira que a gente tem de olhar a presença de Akadosh Baruch Hu, a maneira que a gente tem de ver essa nuvem na nossa vida hoje em dia, sem dúvida nenhuma, vem através da característica da Anavá, da característica da humildade, como a Gemara está trazendo. Então a gente tem que entender, pessoal, essa nuvem, na verdade, ela é de cada um de nós. A presença de Hashem no mundo depende de cada um de nós. A revelação, a maneira como Hashem se revela no mundo, para cada um de nós e para Am Yisrael como um todo, sem dúvida nenhuma, ela depende da gente. Você tem essa nuvem. Você consegue enxergar essa nuvem. Só que a gente tem que saber como. Então vem o Rav Kook e ele fala pra gente em Orot HaKodesh de que maneira a gente pode atingir, além da humildade que a gente falou, para que a gente possa chegar na ideia da nuvem. Então ele fala o seguinte, pessoal: Snua e atzvut. A tristeza na vida de uma pessoa é algo que tem que ser odiada. Ou seja, a pessoa não pode viver com tristeza na sua vida. Por quê? Mipnei she'in novat mimekora yoter mushchat shebedeot ubaregashot, porque a tristeza, literalmente, ela tem uma fonte muito ruim e traz muitas coisas negativas na fonte das nossas características e nos nossos sentimentos. Uma pessoa que ela está com tristeza, fala o Rav Kook, ele não vai conseguir pensar direito, ele não vai conseguir ter bons sentimentos, ele não vai conseguir melhorar, mudar as suas características, porque ele está triste. Essa tristeza é algo muito, muito ruim. A gente tem que toda hora, pessoal, tentar. Eu sei que é difícil muitas vezes, mas a gente tem que tentar tirar a tristeza da nossa vida. A tristeza não pode ser literalmente a regra da nossa vida, ela tem que ser a exceção. E quando ela vier na nossa vida, a gente tem que saber como eu posso tirar isso. Então fala o Rav Kook, pessoal, a yediá she'adam bitgaluto betor ba'al ratzon ofav mishtalem kulo benekudat retzono davka. A osher shelo o ratzon tov. Então o Rav Kook, ele fala que existe algo que é sabido, que a pessoa, ok, quando ela revela no mundo a sua ratzon, ou seja, a sua vontade, ele tem que entender que a ideia dele ter a sua própria vontade é, obviamente, o washer dele, ou seja, a grande alegria dele é quando ele tem algo bom na vida dele. Kol kavei haosher ve'atzlachot aromemot, todas as linhas de sucesso, de alegria e etc. Shelev kol adam kol kach oreg lahem einam kiim toldot minekudat chaim meleim. O que o nosso coração sente, ele é uma consequência, como o Rav Kook fala, de pontos de uma vida completa. Nekudot haratzon hatov akadosh ve'abair. Ou seja, pontos de uma boa vontade, que essa boa vontade ela é sagrada e ela é clara. Tudo depende de como as coisas são na sua vida. Se você tem boa vontade, se você tem alegria, sem dúvida nenhuma, a sua vida ela vai ser sagrada, ela vai ser clara, a sua vontade vai ser clara. Mas se você agora tem tristeza, fala o Rav Kook, essa tristeza vai controlar os seus sentimentos, vai controlar as suas características, vai controlar tudo. Quem vai dominar na sua vida? É isso que a gente tem que pensar. E aí ele fala que quando isso está claro na vida da pessoa, miyad motze adam et atzmo melochedva mesulak mikol atzvut. Quando você chegar nesse nível, a pessoa vai, com certeza, em todos os sentidos, estar longe. Ela vai chegar num nível de redva, que é um nível de alegria muito, muito grande. Ele vai estar completamente desconectado a qualquer tristeza que possa estar acontecendo, chas v'shalom, com ela. O makir shei'u einot tzarich ki im leamet et retzono letov. O que ele tem que fazer? Óbvio que muitas vezes a gente não tem vontade de fazer algumas coisas. Mas o Rav Kook fala que você tem que saber dirigir a sua vontade para o bem. Você tem que saber intencionar a sua vontade para o bem. Vezé masur beyado bechol et varega. Isso é dado para a nossa vida, nas nossas mãos, em todo momento, em todo instante. Vetikav kisheritzono mitale. Quando a nossa vontade ela vai se elevando, arei hu mitale. Quando você tem vontades na vida,
e essa vontade ela está baseada em alegria, você também vai ter uma elevação. Não é só sua vontade que vai ser maior, você vai ser maior, você vai subir de nível. Vechol asfirot haolamiot atluyot bo mitalmot imo. Ou seja, em todas as dúvidas, tudo isso literalmente vai sumir. Fala o Rav Kook, como pode uma pessoa não ter sempre alegria? Alevai, pessoal, que a gente conseguisse chegar à metade desse nível. Im tovat atovot, se um bem de todos os bens no mundo, Osher a-ashirut, a riqueza de todas as riquezas, atzlachat atzlachot, o sucesso de todos os sucessos, masur venatun beyado, está dado na nossa mão. Fala o Rav Kook, você tem tudo na sua mão, você tem a maior riqueza, o maior sucesso, a maior alegria. Como uma pessoa não pode ter alegria? Como uma pessoa vai ficar triste? המחשבה שהאושר תלוי במה שהוא חוץ ליכולתו של אדם, ממה שהוא חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגול הוא. Ele fala que isso que, mas eu não sou muito propício e etc. Ele fala que isso é algo que a pessoa tem que tirar da sua vida. Essa ideia de que você não tem valor, essa ideia de que você é pequeno, tira da sua vida. Porque você tem o maior presente do mundo nas suas mãos para usar. E termina o Rav Kook, ele fala, pessoal, Alken yeshrei lev smechim tamid. Quem tem retidão no coração tem sempre alegria na sua vida. Simcho ba'Hashem vegilu tzadikim ve'arninu kol yeshrei lev. E com isso Hashem também vai alegrar essa pessoa e nós vamos alegrar sem dúvida nenhuma Kadosh Baruch Hu. Em outras palavras, pessoal, a gente precisa olhar essa parashá, olhar a ideia da nuvem que ela se movia e parava, como a regra do que acontecia com o povo judeu, e parar para perguntar como está a nossa nuvem. Como está a nuvem da sua vida? Só que a gente só vai conseguir isso através da anavá, através da humildade, como a Gemara no Yerushalmi falou, e de acordo com o Rav Kook, nunca se esqueça, você tem tudo na sua mão. A ideia é só saber utilizar da melhor forma possível e sempre pensar o que Hashem ele quer de nós. É isso que Hashem quer de mim? Se a resposta for sim, vai em frente. Vai em frente, porque fazer a vontade de Hashem é você pegar e revelar a presença de Deus no mundo e na sua vida. A nuvem, ela é para todos. Ela não ficou só na tenda de Abraham, na tenda de Sará, para os nossos antepassados no deserto. Ela está na sua vida também. Que a gente possa fazer que a nossa vida seja recheada e que exista literalmente essa nuvem que nos acompanhe e que, Bezrat Hashem, com isso, nós tenhamos alegria, humildade para seguir em frente e saber que nós temos um presente fora do normal na nossa mão, que a gente possa usar esse presente da melhor forma possível e que a gente possa o tempo inteiro estar acompanhado desse presente. Essa é a nossa Torá. Essa, sem dúvida nenhuma, são os preceitos e essa é a vontade de Hashem no mundo. Bezrat Hashem na'aseh venatzliach, que possamos fazer e ter muito sucesso, que tenhamos todos um Shabbat com muito, mas muito Shalom e com muita alegria e humildade. Shabbat Shalom.